Olá, queridos. Hoje vamos fazer uma resenha das notícias da semana aí que eu vi sobre a encrenca, a polêmica, né? Encrenca não. A polêmica da Helena Tanuri sobre as músicas, as que prestam, as que não prestam, as que nos conduz a Deus, as que são de adoração, as que não são, e sobre a Ivete Sangalo com a Baby Consuelo no carnaval. Consuelo não, agora é Baby do Brasil. Não entende nada a mudança, mas é assim que ela quer ser chamada agora. Então, eu quero ler aqui 3 versículos só, bem pouquinho, para o vídeo não ficar longo não. Olha, Jeremias 15, no versículo 19, Deus falou assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tudo é se, é uma condicional aqui, né? Serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti. Quer dizer, quem está no vil é que venha para o que é precioso, para o que realmente é palavra de Deus. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Ai, ai. É a Bíblia, gente. Eu não tô aqui para jogar pedra em ninguém, para detonar ninguém. Eu vou falar o que a Bíblia diz a esse respeito das pessoas. Mas, Val, que tem a ver o assunto da pastora Helena Tanuri, que eu gosto muito dela, mulher de Deus, transparente, bacana, pernilongo aqui, gente, misericórdia. É transparente, bacana, conta os testemunhos dela, com sinceridade, com transparência, isso é muito bacana. Então, agora, tem mais 2 versículos também em Provérbios. Provérbios 20, versículo 10 diz assim: 2 pesos, 2 medidas são horror para o Senhor. Em outras versões, fala que é maldição quem tem 2 pesos, 2 medidas. Aí no Provérbios 11, 1 diz assim: o Senhor detesta as balanças falsas e gosta de pesos exatos. Então eu fui ver o que é isso. Aí eu encontrei que na hora de comprar a mercadoria de alguém, a balança deles diminuía. Então, se eu fosse vender para o comerciante lá 1 quilo de trigo, a balança dele, para dar 1 quilo, teria que ter quase 1,5 quilo. Aí daria 1 quilo ali para mim. Mas na hora dele vender, ele tinha uma balança que diminuía ali. Então era essa palhaçada lá, essa lambança, essa desonestidade que eles tinham lá. E para julgar também, se fosse uma pessoa importante, era um julgamento. Se é uma pessoa comum, Zé Ninguém, amigo do seu coisa nenhuma, o julgamento é outro. Isso é maldição. Então Deus considera maldito quem faz essas coisas. Muito bem. Então, vamos lá. A pastora Helena Tanuri, ela é casada, né, com o pastor João, que era professor de matemática. Depois, conforme a esposa foi crescendo, foi ficando famosa, ele passou a ser, como se diz, o administrador dela, é ele que dá o preço das viagens, ele é o que é o responsável das agendas. Então, tem respaldo bíblico para o marido estar abaixo. Então, machismos à parte, não é? O plano de Deus para o marido
Não é que ele seja o ajudador da esposa. O plano de Deus para a família é que a esposa seja a ajudadora do marido. Mas hoje em dia as esposas são as estrelas e os maridos os ajudantes que fazem as coisas, que dão preço, enfim, por isso que custa caro. Ah, essas famosas aí que são casadas e o marido que dá o preço, que faz agenda, enfim. Aí ela falou sobre música de adoração, que o diabo está entrando sutilmente, roubando a adoração que é para Deus, conforme a música. E aí ela citou o exemplo de uma música que a querida Aline Barros canta. Então, ela disse ali que é uma música que não é uma adoração a Deus, que as músicas antigas, sim, adoravam ao Senhor. Então vamos lá. As músicas, vou citar música antiga, bem antiga, da harpa cristã, por exemplo. Tá escrito lá: os guerreiros se preparam para a grande luta. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Quer mesmo? Será mesmo? A luta está travada aí fora. Passaram a noite toda lá no carnaval, agora tem um monte de gente lá. Ontem mesmo eu vim da praia e eu vi um monte de gente jogado na rua, completamente assim, vazios, tristes. Muitos vão tentar contra a própria vida. Então, cadê quem canta o hino antigo? E onde é que está? Pela régua de medir da pastora Helena Tanuri, já que não está se dirigindo a Deus, porque eu vou à igreja prestar o culto a Deus. Isso mesmo, eu não vou na igreja assistir um culto. Eu vou na igreja prestar o meu culto a Deus. Então, eu vejo as pessoas cantando também. Se tu, minha alma, a Deus suplicas. Então, pela régua de medida da pastora Helena Tanuri, isso não é um louvor de adoração a Deus, apesar de ser antigo. Tão exaltado que as pessoas falam, as músicas antigas que eram de adoração, que era tal. Quer dizer, tem a antiga do cantor cristão, que é o meio que eu cresci. Sim, tô usando a régua de medir, tá, gente? A linha de raciocínio da pastora Helena Tanuri. Então, na Igreja Batista, que os pentecostais consideram frios na fé, que não tem Espírito Santo, então eu tenho saudade de quando eu chegava no culto ao som do piano muito bem tocado por gente formada em música. Então a gente cantava assim, ai que saudade, gente. Eu era criança, mas até hoje assim a gente cantava ali sem sapatear, sem gritar, sem nada, aquele piano maravilhoso. Ai, ai. Então a gente cantava assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, Senhor. Então a gente cantava ali adorando ao Senhor e éramos chamados de frios na fé, que não tinha o Espírito Santo, que ninguém batia palma, que ninguém sapateava, mas a letra era essa. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Então, aquele louvor nos dias de ceia, quando a gente participava do pão e do vinho, também era lindo demais a cerimônia da ceia para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Era uma vez por mês e cantava assim, tô com um pouquinho de falta de ar ainda. Olha, nos cultos de ceia, cantava os hinos do cantor cristão, alguns se repetem
na harpa cristã. Está um pouquinho modificado na harpa cristã, mas os batistas cantavam exaltando o sacrifício de Jesus na cruz. Era rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Era uma adoração total. Agora, não quer dizer que hoje em dia não tem tantos jovens aí, gente que adora mesmo ao Senhor de verdade, que faz as músicas com um português menos rebuscado, como os de antigamente, do cantor cristão, e a tão exaltada harpa cristã, como se fosse tudo, mas a harpa cristã, a maioria ali, poucos hinos ali, é de adoração a Deus, como o da Igreja Batista, que era direto para Deus mesmo. Quando eu contemplo a criação, obra das tuas mãos, e adoro ao Senhor, enfim. Então são dois pesos, duas medidas, que diante de Deus está tudo errado. Não se pode achar que alguém não está fazendo agora. Também não tem nada demais. A reunião de todos que vão ali com suas mazelas na alma, como a própria Helena Tanuri várias vezes deu nos testemunhos dela, que ela era brigona dentro de casa. E, enfim, agora a princesinha dela se desviou do evangelho e ficou cansada dos pesos, enfim. Mas eu creio em Deus que a Bíblia diz no livro de Isaías que nós não criamos filhos para calamidade, eles vão, mas Deus traz com amor profundo, Ele traz de volta no tempo dele. Então, gente, agora, a questão da Baby do Brasil e a questão da Ivete Sangalo. Ai, meu Deus, é vergonha alheia, meu pai. Gente, olha só, a filha dela, a Sara Shiva, a pastora Sara Shiva, ela desce a lenha na extrema santidade, na importância de se separar das coisas do mundo, e as roupas têm que ser de princesinha, bem cheinha, misericórdia. Ai, Jesus. Por outro lado, será que ela querer que um homem para casar com ela seja bem rico e aguente ficar 1 ano e 8 meses só namorando sem beijo na boca? E será que Deus se agrada mesmo disso? Estamos falando dentro da palavra de 2 pesos, 2 medidas, que Deus não se agrada, que aos olhos de Deus é maldição. Quem tem 2 pesos, 2 medidas. Mas, contudo, todavia, porém, a doce mãe, a santa mãe da pastora Sara Shiva bate palmas. Um filho que não é convertido ao evangelho falou que ela deveria voltar ao MPB. E agora temos a querida Baby do Brasil, no mesmo carnaval que Ivete Sangalo, que assumidamente adora as trevas, ao mundo, aos seres das trevas, é o que ela valoriza, é o que ela acredita, é o que dá riqueza para ela. Ela é assumida, sim, que ajudou a botar no poder a esquerda, porque ia liberar o dinheiro da Lei Rouanet para ela, milhões. Mesmo vendendo muitos ingressos, ela pega do governo a ajuda que a Lei Rouanet oferece. Mas essa é a Ivete Sangalo. Ela não é fingida. Agora, o que a Baby do Brasil está fazendo ali no carnaval? Então, o versículo de abertura aqui, que eu falei, de Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, quer dizer, primeiro eu decido no meu coração voltar. Então Deus abre os caminhos para que eu volte para os braços dele. Então te trarei e estarás diante da minha face
E se, ó, condicional aqui, ó, se apartares o precioso do vil. O precioso, que é a palavra de Deus para nós, e o vil, que são as coisas do mundo, as facilidades do mundo. É claro que o MPB renderia muito dinheiro ainda para a Baby do Brasil, que quando foi para o Evangelho, abraçou o Evangelho, vou colocar aqui entre aspas, porque eu tenho que decidir. O tempo todo a Bíblia nos confronta. Ou esse livro me afasta do pecado, das coisas da carne, ou a carne me afasta daqui, porque as duas coisas juntas não tem. Então, foi um papel ridículo para Sara Shiva também. Dizer que a mãe está certa é ridículo, é maldição aos olhos do Senhor. Sim, é a palavra de Deus que está dizendo sim. Não é a Val, que é da prateleira de baixo, do canalzinho insignificante. Não sou eu, não. É Bíblia. Isso é Bíblia, gente. E eu amo Bíblia. E para mim é o livro sagrado, é a palavra de Deus e merece todo o meu respeito. Quem não quer respeitar, quem não quer acreditar que é um livro sagrado, tem todo o direito também. Da mesma forma que eu estou em todo o meu direito dado por Deus de acreditar que é o livro sagrado e eu não tenho motivo ainda para desacreditar disso. Desde criança que eu tinha muito prazer em ler, porque tudo aqui me é muito interessante, tudo é muito justo. Então, dona pastora Helena Tanuri, querida, gente, quando eu falo alguém, confronto alguém aqui na palavra, eu estou falando daquela atitude em particular, tá, gente? Não estou falando da pessoa, não. Eu amo a pastora Helena Tanuri porque ela é transparente. Ela fala as coisas, fala os erros e acertos dela própria. Ela não esconde nada de ninguém, ela não vive de aparência. Como a Sara Shiva. A Sara Shiva que desce a marreta em quem beija, dá beijinho no namoro, desce a marreta em quem dá lugar à carne, mas a mãe dela pode. A mãe dela pode participar de tudo que é da carne para voltar a ganhar dinheiro, porque quando ela abraçou o evangelho, ela caiu um pouco no esquecimento, então o filho dela, que é também do meio musical, aí fez o convite para ela voltar e ela de pronto aceitou. Aí temos a pastora Shiva que bate palma para a mãe. Então, 2 pesos, 2 medidas, são maldição sim, e não tem essa conversa não. E tem muitos jovens aí que estão levando Deus a sério, sim, está conseguindo apartar o precioso do vil, já entendeu muita gente novinha aí, como Isadora Pompeu, Gabriel Guedes, aí um monte de gente que leva Deus a sério, sim, e merece nosso respeito, e fazem música de adoração, e não são obrigados a usar um português rebuscado como os hinos antigos da harpa cristã e do cantor cristão, que são lindos, mas pela régua de medir da pastora Helena Tanuri. Então, a maioria dos hinos ali da harpa cristã é cantado, a letra é de irmão para irmão, não é de servo de Deus para Deus, como então minha alma canta-te, Senhor, que é direto para Deus. Eu estou ali, fui prestar o meu culto a Deus e eu canto. Aí eu lembro que tinha uma solista do coral, ela era um soprano muito lindo, e quando eu sentava do lado dela, ela dizia assim, ai, canta baixo, você ainda está muito ruim para cantar. E eu baixava a voz ali, mas era para Deus que eu estava cantando. Eu queria aprender, eu estava ali aprendendo no coral infantil ainda para apresentar o meu melhor para Deus, mas com 10 anos eu operei a garganta, minha voz não foi mais a mesma, sei lá o que deu errado ali. E eu não consigo cantar nem sozinha, só para mim. Então,
mas para Deus eu estava cantando de coração sincero ali. Não era que eu era relaxada, era a voz que eu tinha ali. A Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, a garganta que sobrou, as cordas vocais que sobraram, e depois na vida adulta eu fui de novo para aula de canto. O professor disse que era para eu não ir mais, que eu era muito ruim mesmo, que não precisava mais ir. Então, evangélico também, já de igreja de reteté, que aí eu fui conhecer também. Até que ponto é bíblico, até que ponto não é, porque tudo meu parte daqui. Tudo meu passa por aqui. Essa aqui é a minha régua de medir. Então, a resenha é essa, dessas envolvendo essas 4 pessoas aí, e o mundo evangélico, porque gospel é evangelho, gospel é a palavra em inglês e evangelho em português. Então, não sei por que essa coisa aí, né, de essa implicância com a palavra gospel. É isso, gente, que eu vejo aqui que gospel significa evangelho mesmo. Então, é isso, essa palavra que Deus deixou para nós, eu creio. 2 pesos, 2 medidas é horror aos olhos de Deus. Todo mundo, gente, que tem 2 pesos, 2 medidas, dentro e fora da igreja, na vida evangélica, na vida secular, no trabalho secular, tem 2 pesos, 2 medidas, para com isso, que é maldição mesmo aos olhos de Deus. E depois não abre a boca não, porque Deus está dizendo aqui, ó, é Deus que falou. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, quer dizer, primeiro você decide voltar para as coisas de Deus, parar com as palhaçadas da carne. Então te trarei e estarás diante da minha face. Quer estar diante da face do Senhor? Joga 2 pesos, 2 medidas fora. Tenha uma balança justa. Isso sim, quem é de Deus tem balança justa. Tem o mesmo julgamento. Não vem dona Sara Shiva descer a lenha nos pequenininhos e a mãe dela pode. Essa é minha mãe. Essa franqueza dela, ela não tem que estar no carnaval. Sabe? Se abraçou o evangelho, larga as coisas para lá. Vai ficar pobre agora? Fica pobre, ué. Qual é o problema? Enfim. Então, se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, serás. Quando você aprender a separar, largar, para de priorizar as coisas da carne, aí sim, eles vêm para cá, mas você não vai para lá. Baby do Brasil, não tem que estar ali. Biblicamente falando, não tem que estar ali, certo? Então, se eles quiserem, quem está lá, se Ivete Sangalo, Daniela Mercury, toda essa gente quiser saber da palavra de Deus, que venha para cá. Que vá a algum culto, mas quem é de Deus ir lá, comer da mesa, comer dos manjares do rei do mundo, do rei das trevas, não é isso não. Falei o que a Bíblia disse a respeito dessas 2 situações, tá bom, gente? É isso. Graça e paz. Bom feriado.